Fala pessoal, boa noite, paz do Senhor. Números capítulo 11, vamos falar mais um pouquinho aqui das duas testemunhas. Eu selecionei aqui do verso 1 até o 6 e depois o verso 34 e 35 do capítulo 11 de Números, tá? Não dá para falar de todo o capítulo, senão vai ficar enorme o vídeo, né? Fica enorme mesmo, porque tem muita coisa aí pra gente falar, né? A palavra do Senhor Deus, ela é tudo conectada, não tem jeito da gente pegar um capítulo e achar que dá para resumir ele, não tem jeito. Não tem jeito de resumir um capítulo, né, assim, para falar num vídeo só, não dá. Então eu só vou focar mesmo em coisas que estão apontando para duas testemunhas de Apocalipse 11, tá? Então vamos lá. Verso 1 até o 6 a gente vai ler. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então esse verso 1 aqui está falando de uma parte do povo, né? Não todo o povo, tá? A gente vai ver por toda... Não por todo, não vai dar, mas se você fazer uma leitura atenta a este capítulo, você vai ver que existem dois grupos de pessoas, né? Neste capítulo. Um grupo são pessoas que agradam a Deus, e o outro grupo são pessoas que murmuram, pessoas que reclamam, pessoas que estão sempre contra o povo que está agradando a Deus, tá? Contra Moisés, né? Contra a liderança. Então, uma parte do povo, né, começou a reclamar para Moisés e ao mesmo tempo reclamar de Deus e reclamar para Deus. Começaram a reclamar da sorte deles, né? Vamos continuar a leitura. E aqui então, o verso 1 está dizendo que Deus, né, acendeu fogo, né? E exterminou alguns deles, inclusive, né? Por isso que a gente vai ler o verso 34 e 35, que vai explicar o comecinho do capítulo aqui, tá? Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Aqui é um pequeno resumo, né, do que aconteceu dentro do capítulo 11. Agora o verso 4 vai começar a dar detalhes, tá? E no finalzinho do capítulo explica o verso 1 e 2, tá? 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará de comer carne? Então aqui o povo, você já veja por que o povo está reclamando, né? Estão com fome, estão com vontade de comer carne. E interessante essa palavrinha aqui, ó, populacho, né? Essa palavrinha significa, né, um grupo de pessoas, né? Uma espécie de panela. Você já viu o que falar daquela panelinha? Existe o povo de Deus, e dentro do povo de Deus existe uma panelinha, ou duas, ou três, ou até várias panelinhas, mas que tem panelinhas e panelões, e panelas, né? E aqui o texto está chamando isso de populacho, uma parte do povo. Verso 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Verso 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Olha só que coisa triste isso, né? Para nós é triste de ver isso, né? Para eles talvez seja uma coisa, na época foi uma coisa natural, né? Mas o maná, que aqui a gente sabe que maná aponta para o pão vivo que desce do céu lá nos evangelhos, né? Jesus fala, né? Eu sou o pão vivo que desci do céu, né? Não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, aquele maná que caía todo dia para eles ali como alimento, fala de Cristo, né? E aqui eles estão dizendo, né? Nós não vemos nada de coisa que nós tínhamos no Egito, senão este maná. Ou seja, falando de alguma coisa no sentido ruim, né? Estou enjoado de comer esse negócio, que todo dia é a mesma coisa, todo dia é a mesma coisa, reclamando, né? Murmurando contra a liderança, contra o Senhor Deus e contra a provisão de Deus, inclusive, que aponta para Cristo. Entende? Essa expressão, então, de ter saudade do Egito, das comidas, das coisas que tinham no Egito, uma figura disso é a mulher de Ló. O anjo disse, né, sai, vai embora e não olha para trás, né? Mas não é no sentido de olhar para trás na situação, e sim lembrar das coisas passadas, né, das coisas que eram boas no Egito.
Então, quando a pessoa começa a se prender no mundo, né, porque Egito tipifica mundo, né, se prender nas coisas materiais, em alimentos ou qualquer outra coisa que não seja a palavra do Senhor Deus, né, essa pessoa está olhando para trás. E a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal, né, a palavra diz, né. Então, muitas pessoas vão ficar no deserto, né, muitas pessoas vão murmurar no deserto e vão ficar no deserto por conta de ter olhado para trás, né. O seu coração não está na palavra, o seu coração está nas coisas do mundo, nas coisas da terra, né? Nas coisas deste mundo. Por isso que Paulo recomenda: olhai para as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Porque se começar a olhar à sua volta, nas provisões que você tem, e a palavra, né, no tempo do fim vai recomendar que a gente vá para o deserto. E essa palavra, que significa no sentido de ir para o deserto, pode significar ir para o deserto de areia, literal, mas pode significar ir para uma montanha, para um lugar deserto, literal, que não tenha provisões de ser humano para te ajudar. Ainda que qualquer outra provisão, Deus vai usar um ser humano para te ajudar, mas o que ele quer dizer é que você vá para um lugar, não aquele lugar que você, com a força do seu braço, você consiga providenciar recursos para você. Na verdade, o Senhor Deus quer que o povo dele vá para o deserto para depender dele. Dia após dia, seguir Deus um dia de cada vez. Salmo 20, versículo 7, né? Uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós que tememos o Senhor, nos gloriamos, né? Nós confiamos no Senhor, Deus que fez os céus e a terra. Então o Senhor Deus nos instrui a confiar nele, em tempo de dificuldade, em qualquer tempo, né? Mas principalmente em tempo de dificuldade. E no tempo do deserto, várias expressões, né, nos profetas e na lei, apontam que Deus queria que os filhos de Israel fossem habitar em tendas, né, em barracas mesmo, né, literal, né? Tem algumas traduções que diz barraca mesmo, uns 3, 4 pedaços de pau fincado e uma lona por cima só para proteger, mais nada, né? Deus nunca teve o intuito do ser humano construir um prédio, uma casa de paredes, entende? Para protegê-lo, né, das coisas que podem acontecer, né? Então, quando a gente começa a edificar muito, fazer coisas, estruturas, né, nervosas, né, para nos proteger, significa que nós não estamos confiando em Deus, né? Porque a ideia era que ele queria que o povo dele habitasse em tendas, né? Para não temer a tempestade, não temer vento, não temer transbordamento de rios, nem enchentes, ou qualquer outro tipo de perigo que existe no mundo, entende? Deus quer que a gente confie nele, né? Mateus 6, 32 e 33, né? Não vos andeis inquietos, né? Querendo saber o que vai vestir, o que vai comer, né? Porque Deus sabe das coisas que vocês necessitam, né? Ele cuida dos animais do campo, dos pássaros, de toda a criação dele, ele cuida, né? Você acha que ele não vai cuidar da gente como ser humano, como filhos, né? Então a palavra recomenda que a gente busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, isto é, atentar para a palavra dele, né? Porque o restante de todas as outras coisas, isto é, roupa e alimento, ele vai providenciar, né? Porque a palavra diz também que mesmo antes da minha palavra em oração sair da minha boca, ele já sabe o que eu estou precisando, então ele já está providenciando, né? Isto quando eu creio nele e confio nele. Mas aqui nesse caso o povo não estava confiando na palavra do Senhor, que era dada por intermédio de Moisés, né? O Senhor Deus falava para Moisés, Moisés repetia a palavra para o povo, mas o povo não confiava na palavra, tinha dúvidas, né? Deus vai suprir a necessidade, Deus vai abençoar, Deus vai abrir o mar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Mesmo eles vendo e contemplando, né, continuavam a duvidar da palavra. E isso faz com que a ira do Senhor Deus se acenda contra o povo dele e contra este povo, né, contra o povo atual também, né? E no futuro também, né? Então agora, uma outra coisa que eu queria falar aqui nessa parte ainda, dentro do, como a gente está falando das duas testemunhas, né? Essas duas testemunhas está aqui na lei e está em toda a Bíblia, né? Muito mais lá em Apocalipse 11, né? Então uma coisa para clarear, para te ajudar a entender um pouco do Apocalipse, é entender o que significa ser ímpio aos olhos de Deus, né? Por exemplo, existe por baixo, vou chutar por baixo, mas eu acho que é mais do que isso que eu estou pensando, né? Que eu vou falar agora. 95% dos cristãos pensam na sua cabeça, né? Entendem, acreditam que ímpio é o povo que comete pecado lá fora, mas um povo que não conhece a Deus.
Um povo que peca por ignorância. Para muitos dos crentes, né, esse é o povo ímpio. Tanto é que eles acreditam que a igreja não vai passar por isso aqui que a gente está estudando, né? As duas testemunhas, deserto, muito menos grande tribulação, né? Eles não acreditam nisso, né? Eles acham que a igreja já saiu da terra antes disso. E que tudo o que está acontecendo no Apocalipse é para os judeus ou para Israel, no entendimento deles, né? Tem hora que eles entendem que Israel e judeus é a mesma coisa, né? Inclusive eles não sabem diferenciar uma coisa da outra. Então eles entendem que quando a igreja sai da terra, Deus derrama a ira dele sobre os ímpios. E esses ímpios, aos olhos deles, né, dessa 95% dos cristãos, pelo menos, né, mas eu acredito que é mais ainda, né, acham que a ira então vai cair sobre os ímpios, e ímpios, pessoas que não conhecem a Deus, né? Já que Israel, para eles, não aceitou a Cristo, então Israel vai se consertar com Deus. Israel vai ver o anticristo, vai se converter ao Senhor, vai se transformar em igreja, né? E aí Israel vai ter uma certa forma, vai passar perseguição, mas vai ter livramento. Mas aí a ira de Deus vai cair sobre os ímpios, ou seja, pessoas que não conhecem a palavra, né? Que para eles ímpio é pessoa que não conhece a Deus. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, né? É uma pena essas pessoas não darem crédito ou não ouvirem, não estar ouvindo umas palavras como esta, né? Mas ímpio, se você pegar desde Adão, né, até o Apocalipse, você vai ver que ímpio, na boca de Deus e aos olhos de Deus, são pessoas que conhecem Ele, pessoas que sabem da vontade dEle e fazem ao contrário. Isso é ímpio. Em outras palavras, é a pessoa que se desvia daquilo que Ele mandou fazer. Vocês acham que Caim não ouviu? Você acha que Abel não falava? Abel não falava o que é certo, o que é errado? E Caim ficava irado, ficava com raiva disso, não gostava? Ou você acha que é por causa de uma só oferta de Abel, apenas uma oferta de Abel, que Caim se revoltou? Ou você não acha que há muito tempo Caim já estava pé da vida com Abel, por conta das suas palavras, das suas obras, né? Então, por toda a Bíblia você vai ver isso, né? Por exemplo, as pessoas que procederam depois de Noé, por exemplo. Noé foi justiceiro, né? Foi pregoador de justiça, né? Então, de Noé para frente, ele falou do que aconteceu no passado. Por que Deus destruiu a terra? Por que agora está tudo começando de novo? Então, todos os filhos de Noé, os descendentes de Noé, ouviram a história de Noé e ficaram sabendo como é a vontade de Deus. Mesmo assim, alguns se tornaram desobedientes e ímpios. Que nem no caso de Nimrod, por exemplo. Entende? Então, você vem vindo por toda a Bíblia, você vai encontrar ímpios, Deus falando contra os ímpios, mas é pessoas que já conheceram a palavra, ou pelo menos a vontade de Deus. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Imagine uma tribo indígena em um local que o evangelho ainda não chegou. Não chegou, por algum motivo não chegou o evangelho ainda, porque existe. E aí, de repente, tem índios, né, que não conhecem a palavra de Deus, mas praticam muito mais a palavra de Deus sem conhecer do que pessoas que conhecem a palavra e não estão praticando. Certo? E aí, de repente, acontece o tal arrebatamento secreto. A igreja sai. Aí Deus começa a derramar sua ira sobre o povo ímpio. No caso, essa tribo indígena é ímpia, porque ela não conhece a Deus. E aí Deus, sendo justo, Deus sendo amor, vai derramar sua ira sobre um povo que está pecando por ignorância, pessoas que não o conhecem. Né? Entende? Não tem coerência nisso, entende? Acreditar numa coisa dessa. Então, ímpio é um povo que vai se afastar do Senhor Deus, que já sabe da vontade, mesmo assim, escolhe, né? Escolhe fazer o errado, escolhe partir para outro caminho. E aí, o castigo destes é justo, né? É merecido, porque ouviu a palavra, mesmo assim, optou em não fazer o que é correto, né? Tanto é que Paulo e Daniel são alinhadíssimos nisso, né? Daniel vai falar que eles são violadores da aliança. É alguém que já estava na aliança, resolveu quebrar a aliança, resolveu partir para outro lado. Paulo chama isso de apostasia, apostatar da fé, abandonar a fé. E quando o povo abandona a fé, mesmo sendo o povo de Deus, podem ser conduzidos, entre aspas, junto com o povo de Deus para o deserto, mesmo assim, lá no deserto eles vão reclamar, como esse povo que fizeram lá no passado. Como o escritor de Hebreus fala no capítulo 4, né? Tomamos o exemplo deles.
que lá no deserto, tendo ouvido a palavra, mas as suas obras não foram confirmadas com a palavra que ouviram, isto é, não foi confirmada com obras, né? Eles acreditaram mentalmente, mas as obras deles não diziam que eles acreditavam, né? Eles faziam coisa ao contrário, né? Murmuravam, reclamavam, né? Então, o escritor de Hebreus recomenda que se a gente ouvir a voz do Senhor Deus no tempo que se chama hoje, né? Para que a gente não endureça o nosso coração, mas creia e tema nele, né? E confie nele. Se a gente for conduzido para um deserto literal, a provisão virá, né? Cristo será a provisão deste povo, né? Ele será o maná. E ele vai fazer brotar água da rocha, rios no ermo. Tem tantas profecias lindas apontando para esse deserto futuro, né? E uma coisa interessante, né? Em questão de provisão. Jeremias fala que no deserto é terra que não se semeia. Já falando que o homem não deve trabalhar no deserto. Não deve tentar encontrar recurso no deserto para a sua provisão. Ou seja, aponta que a provisão vai ter que vir só de um lugar, que é do alto, né? A provisão tem que vir do alto para o povo de Deus. Porque é terra que não se semeia, não deve semear. Então isso a gente tem que, de uma certa forma, ou de uma forma correta, começar a tirar da nossa mente ideias, né? Eu vou comprar um sítio, uma fazenda, vou pro meio do mato, vou começar a plantar, vou cultivar, porque na época da grande tribulação eu vou ter alimento. Isso aponta para pessoas que não estão com a sua fé firmada na palavra, né? A palavra diz, né? Ai daqueles que descem ao Egito em busca de socorro, sem antes consultar o Santo de Israel, né? Então nós precisamos consultar o Santo de Israel. Precisamos estar conectados com Ele. Porque quando nós estamos conectados com Ele, a provisão vem, a provisão é diária, né? Aí para a gente viver um dia de cada vez, seguir Jesus um dia de cada vez, né? Para cada dia basta o seu mal, né? Então vamos precisar viver a palavra de fato e de verdade. E não confiando no Egito. Quando ele fala confiar no Egito, é confiar em recursos humanos. Confiar no recurso do sistema. Confiar no recurso do mundo, né? Muitas pessoas vão estar entrando para o deserto e vão lembrar, poxa vida, aqui não tem celular, não tem internet, não tem recursos. Como é que eu vou fazer? Não tem gás, como é que eu vou cozinhar? Não tem isso, não tem aquilo. Muitas pessoas vão reclamar, vão lembrar do Egito, do mundo, vão falar, opa, eu quero voltar para o mundo, eu quero voltar para lá, porque lá tem de tudo. Principalmente carne, né? E o texto aqui vai falar que saiu carne até pro nariz, né? Mesmo assim, depois de tudo isso, reclamaram, né? Vamos ler o verso 34 a 35 para fechar aí essa parte, que é a parte de número 4, né? Números 11. Versículo 34 e 35 diz assim: pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Avatá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo das comidas dos egípcios. Vamos supor que se fosse 100% de Israel que murmurou, que reclamou, que não tinha carne, que não estava gostando do maná, e 100% do povo foi enterrado ali neste lugar, né, que nem no capítulo está mencionando aqui. Mas olha o que o verso 35 vai dizer. De Quibrote Avatá, o mesmo que enterraram um povo que reclamou da comida, que não tinha comida igual a do Egito, partiu o povo para Azerote e ali ficou. Ou seja, é óbvio que está falando de dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que teimou, né, murmurou, reclamou, né, ficou endemoniado, para falar o português claro, né, ficou endemoniado por conta de não ter recursos humanos, recursos do Egito, recursos dos homens, né? Ficaram endemoniadíssimos, por isso foram enterrados, né? Alguns foram queimados vivos, como começa no capítulo 1, lá no versículo 1, né? A ira do Senhor se acendeu e o fogo do Senhor os consumiu, né? Então dá a entender que alguns foram queimados vivos, né? Mas ali a palavra está dizendo que foi enterrado uma parte desse povo. E dali o povo partiu para outro lugar, isto é, o povo que confiou no Senhor. Então sempre a gente vai ver dois grupos de pessoas por toda a Bíblia, né? E isso, quando a gente chega lá nos evangelhos, principalmente para entrar no Novo Testamento, quebra a perna do povo que acha que Israel não aceitou Cristo, né? Israel espiritual, porque tem dois grupos de pessoas, isso que a gente tem que entender. Amém, meus queridos? Espero que vocês tenham compreendido, né? Vou ficar de olho nos comentários, né, para a gente ver se ficou alguma coisa precisando ajustar, alguma coisa não compreendida,
para que a gente possa fazer uma segunda parte para ficar esclarecido, tá? A parte que toca o nosso futuro, toca as duas testemunhas, toca a igreja de hoje, né? Para a gente compreender, saber o que a gente vai fazer no futuro com relação a essas coisas que vão acontecer nos nossos dias futuros, tá certo? Que Deus vos abençoe. Se Deus permitir, até um próximo vídeo em nome de Jesus.